Antes que o homem respirasse pela primeira vez, já havia o som distante de uma guerra ecoando pelo infinito. Era o estalar de raios cortando o silêncio, o rugido de forças colossais se enfrentando nas alturas. O céu, que muitos imaginam como um lugar de paz eterna, foi palco de uma batalha tão antiga que o próprio tempo parece curvar-se diante dela. E no meio do caos celestial, uma figura se ergueu, firme, serena, mas implacável: o arcanjo Miguel. Dizem que quando o som da guerra ressoou pela primeira vez, a própria luz vacilou por um instante. Miguel não era apenas um guerreiro, era a personificação da lealdade. Enquanto outros se rendiam ao orgulho, ele mantinha a espada erguida em nome da ordem divina. Pense nisso. Quantas vezes, em meio às suas próprias batalhas internas, você também precisa escolher entre a voz do ego e o chamado da verdade? Miguel representa essa escolha, silenciosa, mas decisiva. Os antigos chamavam esse momento de o eco da criação, porque toda vez que o bem e o mal se enfrentam dentro de nós, essa mesma guerra volta a soar. E é curioso como o som dessa antiga batalha ainda vibra nas pequenas decisões do nosso dia a dia. Quando você precisa resistir a uma tentação, manter-se fiel a um propósito ou simplesmente não desistir. Mas quem era esse guerreiro que ousou enfrentar as trevas? Micael. 3 sílabas que ecoam como um trovão no coração da eternidade. Significa quem é como Deus. Mas na verdade é mais que um nome. É um desafio, uma lembrança de que nenhuma criatura pode se igualar ao Criador. Miguel não apenas carrega esse título, ele o incorpora. Sua missão sempre foi proteger a ordem divina, defender a justiça e inspirar os que lutam pela verdade, mesmo quando o mundo parece mergulhar na sombra. Em muitas tradições, ele é visto como o príncipe das milícias celestiais, o defensor dos inocentes, o escudo dos que se levantam contra o mal. Não é curioso como essa imagem atravessa religiões, séculos e fronteiras? Judaísmo, cristianismo e islamismo, todos o reconhecem, cada qual à sua maneira, como um símbolo de força e pureza. Isso mostra que, no fundo, a humanidade inteira anseia por algo que Miguel representa: a coragem de permanecer de pé, mesmo quando o próprio céu parece em silêncio. Talvez seja por isso que sua história resiste ao tempo. Porque Miguel não é apenas uma figura espiritual distante. Ele é um lembrete constante de que há uma guerra dentro de cada um de nós e que a lealdade à luz exige disciplina, fé e ação. E é justamente quando essa luz é desafiada que a história mais sombria do céu começa a se desenrolar. Antes que existisse pecado na terra, o orgulho nasceu no céu. Lúcifer, o anjo da luz, admirava tanto o brilho que emanava de si mesmo que acabou cegado por ele. Foi ali que começou a primeira rebelião, não com espadas, mas com um pensamento: por que não eu? Miguel observava, não com ódio, mas com uma tristeza serena. Ele sabia que a verdadeira guerra não era pelo trono, mas pela essência da obediência e da verdade. Quando o som da revolta ecoou pelos portais celestes, foi Miguel quem se colocou à frente, não por ambição, mas por dever. Imagine a cena: luz e trevas entrelaçadas, o som de asas rasgando o vento e a ordem sendo defendida no limite da eternidade. Essa guerra cósmica não foi apenas entre anjos, foi o nascimento do conflito entre o orgulho e a humildade, entre o querer ser Deus e o servir a Ele. Um espelho da própria humanidade que ainda repete essa luta em silêncio. O Apocalipse descreve a batalha. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. É mais que uma metáfora, é uma lembrança de que toda queda começa no coração. O mesmo dragão que tentou devorar a luz ainda sopra dúvidas no mundo de hoje, disfarçado em vaidade e poder. E foi nesse cenário de caos que o céu tremeu.
enquanto a luz e as trevas se preparavam para o confronto decisivo. O céu não conhecia silêncio naquele dia. Relâmpagos cortavam dimensões, trovões ressoavam como cânticos de guerra, e as hostes de Miguel marchavam com propósito inabalável. Lúcifer e seus seguidores, envoltos em uma escuridão densa, lançavam gritos que ecoavam como promessas quebradas. Não era apenas um confronto de forças, mas o choque entre a obediência e a rebeldia, entre o amor pela luz e a obsessão pelo próprio brilho. Miguel, com sua espada flamejante, não atacava por ódio, mas por justiça. Ele sabia que o poder verdadeiro não está em destruir, mas em proteger o que é sagrado. Essa batalha celestial é o reflexo da luta que ainda acontece dentro de cada um de nós, quando somos desafiados a permanecer fiéis ao que é certo, mesmo diante da sedução do erro. Quem nunca enfrentou um dragão interno disfarçado de boa ideia? Miguel mostra que vencer não é eliminar o inimigo, mas resistir à sua influência. E quando a poeira das estrelas se dissipou, o dragão foi lançado para fora, e o céu voltou a respirar em paz. Mas não pense que a guerra acabou. Ela apenas mudou de campo. O que foi expulso das alturas agora vaga entre os homens, tentando reacender a revolta que um dia abalou os portais do paraíso. E é nesse ponto que a presença de Miguel volta a se manifestar, não mais apenas no céu, mas também na história humana. Nos dias antigos do profeta Daniel, quando impérios caíam e reis sonhavam com estátuas de ouro e ferro, uma figura invisível se movia entre as sombras da história. Era Miguel, o príncipe celestial, aquele que se levantava em defesa do povo de Deus. Em Daniel 10, ele surge como o guerreiro que enfrenta o príncipe da Pérsia, símbolo das forças espirituais que influenciam os reinos humanos. Isso nos lembra que, por trás de cada conflito terreno, há uma batalha invisível acontecendo em outra dimensão. Miguel aparece não como um salvador distante, mas como um aliado constante. Ele luta, intercede e permanece firme quando tudo parece perdido. É como se o próprio céu se inclinasse para proteger quem ainda mantém a fé, mesmo em meio ao caos. E veja que interessante, Daniel só teve forças para continuar quando entendeu que não estava lutando sozinho. Isso também se aplica à vida real. Quando você sente o peso do mundo, lembrar que há algo maior em ação pode transformar o desespero em esperança. Nos capítulos finais do livro, Miguel é mencionado novamente, agora como o defensor no tempo do fim. Uma promessa silenciosa de que, mesmo quando tudo parecer ruir, a justiça divina não dormirá. Ele continua sendo o escudo dos que permanecem fiéis, o símbolo da proteção celestial que não falha. Mas sua história não termina em Daniel. Ela ressurge séculos depois nas visões arrebatadoras do Apocalipse. No livro do Apocalipse, as cortinas do invisível se abrem, revelando o desfecho de uma guerra que começou antes do tempo. Lá está Miguel novamente, não como mensageiro, mas como general. Sua figura domina o campo de batalha celestial, liderando o exército da luz contra o dragão e seus anjos. A cena é grandiosa. Trombetas soam, relâmpagos rasgam os céus e a voz de Miguel ecoa com autoridade que nenhum rei terreno poderia igualar. Essa batalha simboliza mais do que o fim dos tempos. Ela representa o triunfo definitivo da verdade sobre a mentira. Cada golpe de sua espada flamejante é uma resposta às injustiças, aos enganos e às sombras que tentam sufocar a humanidade. Em um mundo onde as trevas se disfarçam de luz, o exemplo de Miguel nos ensina a discernir, resistir e agir com coragem. Afinal, o verdadeiro guerreiro não luta por glória, mas por propósito. O Apocalipse não mostra apenas destruição, mas também restauração. Quando Miguel vence o dragão, o mal é finalmente contido e a criação respira aliviada.
É o lembrete de que a luz sempre retorna, mesmo quando o caos parece dominar. Enquanto as profecias se cumprem, um novo mistério se desenrola. Um episódio pouco conhecido, mas cercado de poder e simbolismo. A disputa de Miguel pelo corpo de Moisés. Entre todas as passagens misteriosas das Escrituras, poucas intrigam tanto quanto a que está na Epístola de Judas, verso 9. Ali, Miguel aparece enfrentando Satanás em uma disputa pelo corpo de Moisés. Nenhum outro detalhe é dado e talvez esteja aí a força dessa história. O silêncio que convida à reflexão. Porque um corpo sem vida seria alvo de tamanha disputa espiritual? É como se, mesmo após a morte, a influência de um homem justo continuasse a incomodar as trevas. Alguns sábios dizem que o corpo de Moisés representava a lei, algo que o mal jamais poderia reivindicar como seu. Outros veem ali uma lição sobre autoridade. Miguel, mesmo enfrentando o próprio adversário, não o amaldiçoou, apenas disse: "O Senhor te repreenda." Uma frase simples, mas poderosa, que revela o verdadeiro poder da submissão à vontade divina. Às vezes, vencer não é gritar mais alto, mas saber calar com fé. Quantas discussões poderiam ser evitadas se aplicássemos essa sabedoria no dia a dia? Essa passagem enigmática também mostra que nem mesmo a morte é o fim da batalha espiritual. O corpo de Moisés estava oculto, mas sua missão permanecia viva. Assim como Miguel guardou o que era sagrado, também somos chamados a proteger o que tem valor. Nossa fé, nossos princípios, nossa integridade. E enquanto ele lutava pela justiça no deserto da eternidade, em outra parte do mundo, seu nome ecoava de forma diferente, em uma tradição igualmente antiga. No Islã, Miguel é conhecido como Micail, um dos 4 grandes arcanjos, junto de Jibril, Gabriel, Israfil e Azrael. Diferente da imagem de guerreiro flamejante, aqui ele surge como o anjo da misericórdia, responsável por trazer a chuva, o sustento e a bênção da vida. Enquanto Miguel empunha a espada no Apocalipse, Micail carrega as nuvens que alimentam o deserto. É a mesma essência divina manifestada em outra face, força que protege e compaixão que sustenta. Micail é também o mensageiro das provisões, o anjo que, por ordem de Deus, garante que cada ser receba o que precisa para viver. Pense nisso. Cada grão de trigo, cada gota de chuva, cada sopro de vento que refresca o calor do dia pode carregar a assinatura silenciosa desse arcanjo. Essa ideia muda a forma como olhamos o cotidiano, não é? De repente, o simples ato de agradecer antes de comer torna-se uma conexão com o próprio céu. O equilíbrio de Micail entre poder e ternura revela uma verdade profunda. A força não está em dominar, mas em cuidar. Ele mostra que o mesmo braço que empunha a espada pode também oferecer abrigo. E enquanto as tradições se entrelaçam, a figura de Miguel continua atravessando séculos e crenças, ressurgindo em textos esquecidos, visões místicas e antigas escrituras apócrifas. Nos livros apócrifos, como o livro de Enoque e o Apocalipse de Abraão, Miguel não é apenas um guerreiro ou sustentador. Ele se transforma no juiz e guardião das almas. Ali, ele pesa o destino de cada espírito, conduzindo os justos ao paraíso e enfrentando os que se desviam do caminho. É como se cada escolha humana ecoasse na eternidade, e Miguel estivesse sempre pronto a equilibrar a balança da justiça divina. Em textos gnósticos, sua figura se torna ainda mais simbólica. Ele não age apenas por ordens, mas como representante da sabedoria e da consciência superior. Cada passo seu é uma lição silenciosa. Discernimento, coragem e misericórdia caminham juntas. E assim, mesmo em passagens quase esquecidas, Miguel continua sendo um modelo para quem deseja viver de acordo com princípios elevados, mesmo em um mundo repleto de distrações e tentações.
Essa presença constante, mesmo nas tradições mais obscuras, revela que Miguel não é limitado a um tempo ou lugar. Ele é um arquétipo da luta pelo bem, do equilíbrio e da proteção espiritual. E enquanto conduz almas e mantém a balança divina, sua história prepara o terreno para um culto que atravessaria séculos, em locais sagrados e manifestações milagrosas. Ao longo dos séculos, Miguel se manifestou em lugares específicos, tornando-se objeto de devoção e milagres. No Monte Gargano, na Itália, sua aparição transformou cavernas em santuários. Em Mont Saint-Michel, na França, ele se tornou protetor dos povos e guardião das marés. Cada local carregava uma mensagem. A presença de Miguel podia ser sentida na terra, oferecendo proteção, orientação e esperança. Durante a Idade Média, exércitos inteiros buscavam sua intercessão antes de batalhas, acreditando que ele guiava a espada do justo e defendia os inocentes. As histórias de milagres se multiplicaram, cidades inteiras foram salvas, doenças foram curadas e pessoas desesperadas encontraram consolo. É curioso como a fé e a coragem se entrelaçam. A devoção a Miguel inspirava a ação e fortalecia corações em momentos de desespero. Essas aparições também deixaram uma marca cultural profunda. Pinturas, esculturas e orações surgiram em todo o mundo, perpetuando sua imagem de guerreiro e protetor. Cada culto é uma lembrança de que a fé pode manifestar-se de maneiras concretas, transformando vidas e conectando o humano ao divino. E enquanto sua presença é celebrada no mundo físico, o simbolismo de sua espada, luz e justiça se prepara para ser explorado de forma mais profunda. A espada de Miguel não é apenas uma arma, é um símbolo de autoridade, discernimento e purificação. Cada golpe representa a destruição da mentira, a proteção da verdade e a manutenção da ordem divina. Assim como na vida, muitas vezes precisamos erguer nossa própria espada, nossas escolhas, limites e ações, para defender aquilo que é justo e verdadeiro. A luz que ele carrega ilumina não apenas o caminho, mas também o coração daqueles que buscam compreender o certo e o errado. Não se trata de força bruta, mas de clareza e visão. Quando enfrentamos momentos de dúvida ou injustiça, podemos nos inspirar nessa luz, lembrando que a verdade tem poder, mesmo quando o mundo parece envolto em sombras. E a justiça que Miguel representa é delicada, mas firme. Ele equilibra misericórdia e julgamento, lembrando que ser justo não significa ser insensível e que a compaixão verdadeira anda lado a lado com a firmeza. Cada ação humana, por menor que pareça, é uma oportunidade de empunhar essa espada simbólica e deixar a luz prevalecer. E enquanto refletimos sobre isso, surge a lembrança final. Miguel é o guerreiro que nunca descansa. Miguel permanece vigilante entre o céu e a terra, como um guardião eterno das forças da luz. Sua espada não dorme, sua presença não se apaga, e sua missão continua em cada escolha que fazemos entre o certo e o errado. É como se ele nos lembrasse, silenciosamente, que a guerra espiritual não acabou. Ela se reflete na vida cotidiana, nos desafios e nas decisões que enfrentamos a cada dia. Quando as trevas se levantam em forma de medo, dúvida ou injustiça, Miguel ergue sua espada. E é nesse gesto simbólico que encontramos inspiração. Agir com coragem, proteger o que é sagrado e permanecer leal à luz, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Cada pequeno ato de integridade, cada gesto de compaixão e cada decisão justa ecoa nesse combate invisível, lembrando que todos temos um papel na manutenção da ordem e da verdade. E assim, a história de Miguel continua, eternamente entrelaçada à nossa própria jornada. Ele nos convida a refletir, a escolher e a agir, porque enquanto ele vigiar, haverá esperança. A batalha é grande, mas a presença da luz é maior.
E, de certa forma, essa história nunca termina. Apenas nos prepara para enfrentar as sombras e despertar a coragem que existe dentro de cada um de nós.